Boa noite, extraordinários! Quem quer viver o extraordinário de Deus? Diga eu. Deus, ele tem algo fantástico para entregar para cada um de nós. E nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho mais de Deus e buscarmos viver realmente esse extraordinário. Jesus, quando ele veio, lá em João 10:10, ele disse: eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. E a gente fazendo uma releitura, a gente traz: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida extraordinária. E é isso que Jesus veio, e é para isso que eu e você estamos aqui, para que possamos aprender mais dele e chegar um pouquinho mais perto dessa vida abundante, essa vida extraordinária que ele tem para mim e para você, amém? Quem crê recebe? Amém. Quem estava aqui sábado passado? Quem está vindo primeira vez no mês? É o segundo sábado do mês, tá, gente? Só para quem... Bom, nós estamos nesse mês de abril com uma série chamada De Cima a Baixo, em alusão a quem estava aqui sábado passado. A Diel já explicou. De cima a baixo foi o véu do templo, se rasgou de cima a baixo, quando Jesus ele morreu lá na cruz. E esse mês nós queremos, mês de Páscoa, né? Comemoramos Páscoa esse final de semana passado, e nós queremos falar um pouquinho sobre o simbolismo, ou o que aconteceu quando Jesus morreu e o véu se rasgou de cima a baixo. Mas antes de a gente começar a falar, na verdade a Adiel já começou falando sábado passado, mas só fazendo aqui, dando algumas informações sobre o que é esse véu. Quem sabe o que era esse véu que rasgou de cima a baixo? Quem não sabe nada do que é esse véu? É véu de noiva? É a cachoeira lá do Yaramutã? Bom, o que era esse véu? Quando Deus ordenou ao povo de Israel, em especial das instruções a Moisés, que construísse o tabernáculo, foram colocados naquele tabernáculo alguns compartimentos. E um compartimento era chamado de Santo dos Santos. E nesse lugar ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E separando o Santo dos Santos, esse cômodo, existia um véu de linho fino, torcido. Ele tinha 3 cores, se não me engano era azul, escarlate e púrpura. Se não me engano eram essas 3 cores. E ele separava o lugar santo, que é onde ficavam o altar de incenso, mesa dos pães asmos e outros instrumentos do tabernáculo, separava do lugar santo, que era onde ficava a Arca da Aliança. E quando Salomão construiu o templo, aquele modelo do tabernáculo foi levado para o templo e foi criado o lugar chamado Santo dos Santos, e era separado também por esse véu. Houve a destruição do templo de Salomão, quando o povo de Israel volta do exílio, é reconstruído o novo templo, nos mesmos formatos, e é feito o lugar santo. E há esse véu. E esse véu ele separava o lugar onde os sacerdotes, até onde os sacerdotes podiam entrar. Separava o lugar onde estava a presença de Deus, ou o lugar onde Deus estava, se nós podemos dizer assim, do lugar onde os homens poderiam estar. E a única pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos, atravessar esse véu, era o sumo sacerdote, um homem que era o líder, o chefe dos sacerdotes que serviu no templo. Uma vez por ano, ele se purificava, fazia todo o ritual e entrava até o Santo dos Santos para ali fazer o sacrifício de expiação pelos pecados de toda a nação de Israel, de todo o povo de Israel. Então, tinha toda essa separação. Não era qualquer pessoa que poderia chegar até a presença de Deus, até o Santo dos Santos, até o lugar onde estava a Arca da Aliança. Existia esse véu, e não era um véu qualquer. Já nos tempos de Jesus, o véu que estava colocado, separando o Santo dos Santos do restante do templo, era um tecido de 18 metros de altura. Sabe, imagina 18 metros de altura de tecido. E ele tinha mais ou menos 12 centímetros de espessura. Era mais ou menos dessa grossura, esse véu. Era um véu tão grosso que se você pegasse, amarrasse um cavalo numa ponta e o outro cavalo de outra ponta e colocasse eles para correr em sentidos opostos, o véu ele não se rasgava, de tão resistente que ele era. Então, quando Jesus ele oferece o seu Espírito lá na cruz, ele rende o seu Espírito, ele entrega o seu Espírito ao Pai,
Os evangelhos, eles relatam, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, fala especificamente que o véu, ele se rasgou de cima a baixo. Um véu muito grosso, que não poderia ser simplesmente rasgado. E outra coisa, de cima, 18 metros de altura para baixo, não foi uma pessoa que rasgou de baixo para cima. Teve terremoto, teve escuridão, né? Quando Jesus ofereceu ali o seu Espírito, naquele dia. E quando aquele véu, ele se rasgou, ele traz ali um simbolismo muito grande. Porque quando o véu, o que o véu simbolizava? O véu, ele separava a presença de Deus das pessoas. Era como se a presença de Deus aqui na terra ela estivesse restrita àquele lugar específico dentro do templo, chamado o Santo dos Santos. Os homens comuns, eles não tinham acesso àquele lugar. O único que tinha acesso, uma vez por ano, para fazer um ritual de expiação pelos pecados do povo, era o sumo sacerdote. E quando Jesus, ele morre lá na cruz, ele se doa, ele se entrega lá, por mim e por você. Esse véu, ele é rasgado. Esse véu, ele se rasga de cima a baixo, como a gente pode ver lá em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Então esse véu, ele simbolizava a separação de Deus, ou da presença de Deus, das pessoas. Simbolizava uma separação entre Deus e o homem. O homem comum, ele não poderia ter acesso ao lugar da presença. O homem comum, ele não poderia, por ele mesmo, entrar até a presença de Deus. Ele precisava de um representante, do sumo sacerdote, que entrava lhe representando ali uma vez por ano, para oferecer sacrifício pela expiação dos pecados. O homem, ele não tinha esse livre acesso a Deus. Ocorre que Deus, quando ele nos criou, lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus, ele nos formou a sua imagem e semelhança, criou o homem, criou a mulher, e todos os dias Deus, ele vinha até o jardim para ter um relacionamento com o homem, para ter um relacionamento com a mulher, para ter um relacionamento com a obra-prima da sua criação. E esse foi o desejo de Deus e a vontade de Deus, e assim ele andava no Jardim do Éden todos os dias em harmonia com o homem, com a mulher, até o fatídico dia em que a serpente aparece, consegue convencer Adão e Eva a comer do fruto, e eles pecam, e por causa do pecado, eles não podem mais permanecer na presença de Deus. Eles têm a sua natureza mudada, eles tinham uma natureza santa, uma natureza limpa, e por conta que o pecado entrou no seu coração, eles foram separados de Deus. Eles tiveram que ser separados de Deus. Tiveram que deixar o jardim. Só que Deus, ele ama tanto o homem, ama tanto a sua criação, que quando o homem pecou e foi criado esse abismo, essa separação, Deus, ele já criou um plano de redenção, ainda ali no Jardim do Éden. Ainda ali no jardim, ele já planejou, já fez todo um planejamento de como iria fazer para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com ele. O véu, ele simbolizava essa separação entre Deus e o homem. E quando Jesus morre, esse véu, ele é rasgado de cima a baixo, simboliza que não há mais a separação entre Deus e você. Não há mais separação entre homem e Deus. Hoje nós temos esse livre acesso a Deus. Quando Jesus morreu, quando o véu se rasgou, nós aprendemos sábados passado que houve o direito à salvação. A partir daquele momento nós podemos ter o direito de sermos salvos. Só que Jesus, ele não morreu lá na cruz apenas para te salvar. Jesus, ele não morreu lá na cruz apenas para que você fosse salvo, para que você fosse para o céu, para que você tivesse vida eterna.
Jesus, ele morreu lá na cruz e o véu se rasgou para que você tivesse relacionamento com Deus. O desejo de Deus é ter relacionamento íntimo comigo e com você nessa terra. Se nós estivéssemos aqui apenas para sermos salvos, muitos já disseram, bastava a gente aceitar Jesus que a gente era arrebatado. Cumpriu a nossa missão. Talvez alguns não iam nem querer, né, aceitar Jesus porque já ia ser direto. Então deixa eu viver mais um pouquinho. Mas quando aquele véu se rasgou, nós voltamos a ter esse acesso direto à presença de Deus. Ter acesso direto a Deus significa o quê? Significa ter acesso direto à resposta de Deus. Ter acesso direto a poder compartilhar da presença, a receber mais dele, a viver das promessas, beber direto da fonte, a ter essa comunhão direta, esse relacionamento direto com o Pai. Tanto que Jesus, ele, por ter esse relacionamento aberto com Deus, ele já nos ensinava a dizer Pai Nosso, meu Pai, e não apenas o Pai. Davi, quando ele cantava seus louvores ao Senhor, ele não chamava Deus apenas de pastor, ele diz, o Senhor, ele é meu pastor. Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele te conhece, ele sabe o teu nome, ele sabe teu RG, teu CPF, quanto tu tem na conta, ou quanto tu está devendo para o banco. Misericórdia. Se teu nome está no SPC ou não. Ele sabe das tuas preocupações, das tuas alegrias. Ele sabe das tuas dificuldades, das tuas tristezas. E Ele quer fazer parte de tudo isso. Quando Jesus ele morre lá na cruz, nós temos o direito e acesso à intimidade do nosso Pai. Nós podemos encher a boca e chamá-lo de Pai. Foi para isso que Jesus veio. Esse relacionamento, ele veio reconstruir, ele veio fazer as pazes, digamos assim. Não que Deus estivesse de mal conosco, ou o homem estivesse de mal com Deus, mas é porque o pecado ele não permitia que nós tivéssemos esse acesso a Deus. Porque existia um abismo, e onde antes existia um abismo, Jesus vem e constrói uma ponte através da sua cruz. E lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, o escritor de Hebreus, ele vai nos dizer justamente o simbolismo desse véu ter sido rasgado. E ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, para entrar no Santo dos Santos, para entrar no lugar da presença, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Antes existia um véu de linho fino, torcido, de 12 centímetros de espessura, 18 metros de altura, que separava o homem de Deus. Esse era o véu físico. Mas existia também um véu espiritual, que era esse abismo, essa distância, e que impedia o homem de ter acesso a Deus. E Deus ele se comunicava com alguns homens específicos na terra, em especial seus profetas, seus sacerdotes, que eram os responsáveis por ser os representantes de Deus na terra. E quando Jesus ele morre lá na cruz, ele se torna o novo véu. Ele se torna um novo caminho. A sua carne, o seu corpo, o seu sacrifício oferecido ali se torna um novo véu. E esse véu, ele não gera separação, mas pelo contrário, ele gera justamente a comunhão, a união. Essa carne de Cristo, essa cruz, ela justamente nos conecta ao Pai. Ela nos faz essa ponte, essa ligação com Deus. E com a morte de Yeshua, com a morte de Cristo, hoje, o caminho para o Santo dos Santos está aberto para todas as pessoas. Para judeus, para gentios, para velhos,
para novos, para sacerdotes, para quem não é sacerdote. Todos nós hoje temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso à intimidade. E Deus, Ele nos chama para essa intimidade através do Seu Filho. Deus, Ele nos chama para vivermos essa intimidade. Porque esse foi o propósito para o qual eu e você nós fomos criados. Para ter um relacionamento com Deus. Para ter essa intimidade com Deus. O Criador de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe de tudo que acontece na tua vida. E Ele se importa com você. Só que às vezes nós achamos que os nossos problemas, eles não têm importância para Deus. Achamos que aquela conta que está tirando o nosso sono não tem importância para Deus. Achamos que aquela prova na faculdade ou aquela situação no nosso emprego não tem importância para Deus. Aquela dificuldade que estamos enfrentando na família, aquela doença, dificuldade financeira. E aí vem Jesus e nos ensina e diz: olha, lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ele se importa com vocês. E às vezes a gente fica querendo economizar cartucho, economizar munição, e não usa das nossas armas, da oração, da nossa intimidade com o Pai. Por muito tempo eu fiz isso. Poxa, isso aqui é tão banal, é uma coisa tão natural. Eu não vou apresentar isso aqui não diante de Deus, porque deixa para usar a oração quando for algo assim impossível, sabe? Mas a oração é a única arma que quanto mais você usa, mais você tem. A intimidade com Deus é a única arma que quanto mais você está perto, quanto mais você usa, mais você é fortalecido no Senhor. E Deus, Ele está nos chamando para viver esse novo tempo. Quantos de nós temos vivido tempos tão difíceis em meio a essa zona que tem sido esse mundo, que tem sido esses dias? Mas temos tido dificuldade de chegar até o nosso Pai. Às vezes falamos dos nossos problemas, daquilo que enfrentamos para todo mundo. E esquecemos de recorrer àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. De acordo com o seu propósito que opera em nós. Saiba que Deus quer ter intimidade com você. O véu, ele se rasgou de cima a baixo. Não foi por outra coisa, foi para que você hoje pudesse ter acesso a Ele. O simbolismo do véu em si é justamente esse. O véu se rasgou para que eu e você hoje tivéssemos acesso. Para que eu e você tivéssemos esse direito de entrar no Santo dos Santos. Antes nós precisávamos de um sacerdote para oferecer sacrifícios por nós e nos representar diante de Deus. O sacrifício de Cristo, porém, nos tornou sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo que eu gosto muito. Pedro, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Ei, vocês foram eleitos. Vocês foram escolhidos. Nessa versão aqui, geração eleita. Eu estou diante de uma geração que foi escolhida por Deus. E não foi na aleatoriedade, não. Deus escolheu a dedo cada um de vocês. Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são sacerdotes, reis e sacerdotes. Deus, Ele nos criou como reis e sacerdotes, e pelo sangue de Cristo nós voltamos a ter essa autoridade de reis e sacerdotes. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Só que tudo isso não é para nada não, é para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele te escolheu, Ele te elegeu, te fez sacerdote para proclamar as boas novas dele aqui nesse tempo.
Deus, Ele te chama hoje para ter essa intimidade com Ele. O relacionamento do homem com Deus foi rompido um dia, mas Jesus, Ele veio para restaurar. O pecado, ele roubou a intimidade que o homem tinha com Deus. Como diz lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz: mas as suas maldades, as suas iniquidades, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado, ele gera essa separação, ele gera esse abismo, ele nos impede de viver aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus escreveu antes mesmo da fundação do mundo, aqueles planos para nos dar um fim de paz, um fim que nós almejamos. Esse abismo, ele foi criado, mas Deus, ele nos ama tanto, que, como eu disse, ele criou um plano de redenção, um plano de restauração. Jesus, ele foi crucificado para que Deus pudesse ter um relacionamento comigo e com você novamente. Deus, ele quer fazer parte da sua vida, não apenas nos sábados no extraordinário, não apenas nos domingos, nos cultos, mas todos os dias. Um relacionamento íntimo, de intimidade. Ele quer estar do seu lado em todos os momentos. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus viveu, foi para isso que Jesus sofreu, foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Para que nós pudéssemos ter aquilo de mais importante que o homem perdeu quando pecou: a presença. A presença dele é tudo que nós precisamos. A presença dele é tudo que nós necessitamos. E quando o homem perdeu a presença, veio a catástrofe sobre o mundo. Mas Jesus, ele restaurou a possibilidade de nós termos essa presença de novo. E Jesus, antes de subir aos céus, ele prometeu algo. Ele disse: olha, eu estou indo para junto do meu Pai, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós temos a presença dele. Você pode ter a presença dele se você não está tendo. Ele quer estar com você em todos os momentos, onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, desenvolvendo seus projetos, nos seus estudos. Busque sempre a presença dele. Ele quer estar junto com você. Jesus, ele rasgou o véu através do sacrifício dele. Porém, muitos de nós estamos recosturando, estamos costurando o véu novamente. Jesus fez o que havia de mais difícil, que era nos religar e nos reconectar com o Pai. Só que muitos de nós, com as nossas desculpas, com os nossos argumentos, colocamos empecilhos entre nós e Deus. Costuramos o véu novamente. Nós que nos separamos de Deus e colocamos empecilhos, dizemos muitas vezes: não, deixa eu estar mais crente para eu buscar mais, ou deixa eu terminar tal coisa, eu estou muito ocupado, eu estou muito cansado. Damos prioridade para tantas outras coisas. E fazemos com que o sacrifício de Cristo lá na cruz fosse como se fosse em vão para nós, porque nós criamos barreiras. Vocês já viram aquelas pessoas que, em vez de abrir caminhos, fecham caminhos? Em vez de facilitar a sua vida, atrapalha mais ainda? Não é seu esposo ou sua esposa não, gente. Mas às vezes nós fazemos isso na nossa vida com Deus.
Jesus, ele abre o caminho e nós colocamos empecilhos, nós colocamos o véu novamente, nós costuramos o véu novamente. E o que é o véu? O véu é tudo que nos separa de Deus. Tudo que nos impede de ter um relacionamento com Deus, que nos impede de ter intimidade com Deus. Talvez o seu véu hoje seja o seu trabalho. Talvez o seu véu seja a sua faculdade. Talvez o seu véu hoje seja um futebol, seja um videogame, seja um lazer, seja um amigo, seja um relacionamento. O que está te impedindo hoje de entrar no Santo dos Santos e desfrutar da presença? O que está te impedindo hoje de ter realmente um relacionamento com Deus, de intimidade? Hoje Deus te chama, filho, eu quero ter esse relacionamento contigo de verdade. Não só faz de conta, não só 1h30, 2 horas por semana, não só lá no templo, não só na célula. Deus, ele está nos chamando para entrar em um nível mais profundo de intimidade com Ele. Gente, o que gerações e gerações queriam ter, nós temos por causa de Cristo. Muitos que viveram na antiga aliança queriam ter a oportunidade de ter esse direito de entrar no Santo dos Santos e não tiveram. Foram fiéis dentro da antiga aliança, mas não tinham acesso livre porque Cristo ainda não tinha nos reconectado. Hoje eu e você temos esse acesso. Hoje eu e você podemos chegar diretamente ao Pai, com Deus Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso. Jesus, ele se tornou o nosso mediador. Através do seu sacrifício, nós podemos nos aproximar de Deus, ter intimidade com Ele. O véu que simbolizava separação, ele foi rasgado para que houvesse restauração, para que houvesse redenção. Todos os anos, o sacerdote ele tinha que entrar até o Santo dos Santos e fazer expiação pelos pecados. Até que veio o nosso Cordeiro Pascal, como Paulo chama, e se doou por nós. E aquele sacrifício que ele fez já vale por toda a eternidade. Se hoje o véu para você está costurado, o véu, você recolocou esse véu, eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Na verdade, todos se coloquem de pé, tá? Mas se você entende que ainda há algo que te impede de viver essa intimidade que Jesus conquistou lá na cruz, eu quero te convidar a sondar o seu coração nesse momento, a fazer uma análise. O que tem te impedido hoje de viver essa intimidade? O que tem te impedido hoje de viver essa experiência com Deus? De viver o Evangelho, o Reino na sua plenitude? O que tem te roubado da presença? Sonde o seu coração hoje, olhe para você, dentro de você, e seja lá o que tenha te impedido, seja lá o que tenha sido véu na sua vida, coloque diante do Senhor nessa noite. Peça dele sabedoria e discernimento, para que aquilo que tem sido véu não seja mais véu, para que aquilo que tem impedido a sua intimidade com Ele, que venha a ser tirado hoje, que não se torne mais um empecilho, porque hoje você tem direito de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus, ele conquistou o direito à intimidade para mim e para você, assim como ele conquistou a salvação para mim e para você, assim como ele também conquistou o direito a nós termos a presença
dele conosco. Hoje Deus te chama, filho, chegou a hora de você usar essa ponte, a cruz que meu filho usou para me conectar.